Paz do Senhor Jesus para você, meu querido, minha querida. Mais uma vez estamos juntos para dar glórias e louvores àquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mais uma vez estamos juntos aqui nesse momento de oração, um momento de oração que acontece de segunda a sexta-feira, aproximadamente a partir das 20 horas. Você não pode perder, de segunda a sexta-feira. A partir das 20 horas nós estamos juntos aqui para trazer uma palavra toda especial, uma palavra diretamente do trono do nosso Deus. E após essa palavra, nós vamos unir a nossa fé em um só propósito, que é clamar ao Senhor, assim como o próprio Senhor Jesus disse que se duas ou mais pessoas concordarem acerca de qualquer coisa na terra, o meu Pai que está nos céus realizará. Olha só. Então, logo após a palavra, esse alimento necessário de todos os dias, nós vamos unir a nossa fé, unir nossa perseverança, nosso propósito, o único que pode fazer. E ele disse que ele quer fazer. Se dois ou mais reunidos acerca de qualquer coisa, concordarem acerca de qualquer coisa na terra, o meu Pai que está nos céus realizará. Assim foi a palavra do Senhor Jesus. Então, meus queridos, antes de começar, eu quero pedir que você se inscrevesse no canal, tá? Deixasse o seu like. Se esse conteúdo te fez bem, edificou a sua vida, te trouxe alegria, quero pedir para que você compartilhe para o maior número de pessoas que você puder, seus amigos, a sua família, que você seja um agente de transformação, aquele que leva a palavra, aquele que propaga essa palavra abençoada e que alcança tantos corações. Uma vez nos fazendo bem, nós propagamos essa palavra abençoada e essa palavra vai crescendo e vai alcançando e transformando mais e mais vidas. Tá bom, meu querido? Então eu quero começar a pedir para que você pegue a sua Bíblia aí, se tiver ao alcance de você. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, providencie uma. Eu te aconselho isso porque uma Bíblia é um alimento que não pode faltar. A palavra de Deus é um alimento que não pode faltar, assim como o alimento físico não pode faltar todos os dias, a palavra também não pode faltar. Mas caso você não tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo aqui a leitura, tá bom, meu querido? Nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 50, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E olha só esse detalhe, que é o cerne da mensagem de hoje, aqui no versículo 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, está falando daqueles que ressuscitaram nesse momento, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só que palavra abençoada. Eu confesso para vocês que esse versículo da Bíblia talvez seja um dos versículos mais isolados da Bíblia, que eu confesso a vocês que eu já assisti muitos filmes de Jesus, novela falando de Jesus, e eu confesso que eu nunca vi esse episódio em nenhum dos filmes ou novela. Eu já vi muitas pregações de pastores e pessoas abençoadas, mas eu nunca vi pregarem sobre um acontecimento que para mim
seria um dos acontecimentos mais importantes da palavra de Deus. Que diz que o momento que Jesus, no último suspiro que ele estava na cruz, após ser crucificado, no momento em que ele entregou, no momento em que Jesus pediu água, né, para beber, sentiu sede, molharam uma esponja, pegaram uma vara, colocaram uma esponja na ponta da vara, molharam com vinagre e deram para ele beber. E nesse momento ele gritou em alta voz e entregou o seu espírito. E ali foi consumado a obra, a maior obra redentora da história, que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que o véu do santuário que fica em Jerusalém, Jesus morreu no Monte Gólgota, que fica fora da cidade dos muros de Jerusalém, cerca de alguns quilômetros de Jerusalém. Mas diz a palavra de Deus que lá no Gólgota ele entregou seu espírito, ele faleceu. E lá no santuário do templo o véu se rasgou de cima a baixo. Houve um grande terremoto e pedras, rochas fenderam-se, ou seja, abriram ao meio. Montanhas abriram pela grandeza do terremoto que foi. Outros evangelhos vai dizer também que houve naquele momento uma grande escuridão. Aqui Mateus não relata isso, mas nos outros evangelhos vai dizer que também teve uma grande escuridão em pleno dia. Isso quer dizer que esse acontecimento foi algo extraordinário. Mas o que me chama a atenção é o versículo 52, que diz que no momento que isso aconteceu, muitos corpos de santos foram ressuscitados, saíram das suas tumbas, e após a ressurreição de Jesus, eles apareceram a muitas pessoas na cidade. Eles ressuscitaram naquele momento que Jesus entregou o Espírito, no momento do terremoto. Possivelmente esse terremoto foi dado por causa de muitos corpos de santos ressuscitarem ao mesmo tempo. Foi tamanho impacto, tamanha grandeza desse acontecimento que chegou a fender as rochas. E esses homens, esses santos, não diz a Bíblia, não relata a identidade deles, dizem que eram santos. Ficaram 3 dias, não apareceram durante 3 dias, e diz a palavra de Deus que no momento que Jesus ressuscitou, eles também apareceram na cidade santa, na cidade santa, que seria Jerusalém, e apareceram a muitas pessoas. Muitas pessoas testemunharam esse acontecimento. E tem outro agravante também. Nós sabemos que foram 4 pessoas que escreveram acerca da história de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas era discípulo do apóstolo Paulo, ele não conheceu o Senhor Jesus fisicamente. Ele escreveu o Evangelho de Jesus, nós conhecemos, esse é o Evangelho de Lucas, instruído por Paulo. E Marcos era um jovem que também escreveu o Evangelho de Jesus, a história de Jesus, instruído por Pedro, pelo apóstolo Pedro. Apesar dele também ser discípulo de Paulo também. Mas Mateus, diferente de Mateus e João, eles não escreveram os evangelhos com acontecimentos ditados por alguém ou através de alguém. Eles escreveram tudo aquilo que eles vivenciaram e testemunharam, ou seja, tudo aquilo que eles viram. Esse evangelho
de Mateus. Mateus relata esse acontecimento. Mateus era um apóstolo de Jesus, um dos 12 apóstolos, e tudo aquilo que ele escreveu foi aquilo que ele viu e ele testemunhou. Ainda tem mais esse agravante. E muitas pessoas testemunharam esse acontecimento, dessas pessoas ressuscitarem. E por que eu estou batendo nessa tecla, meu querido? Porque eu já vi muitos filmes falando de Jesus, muitas pessoas pregando, e eu vejo que eles não colocam esse acontecimento, algo tão importante. Parecem que, ao meu ver, querem reduzir Jesus a alguém, talvez, que é menos importante do que ele é, protagonista de uma história linda, né? Mas não querem revelar realmente quem é o Senhor Jesus. Alguém que a sua morte, a sua entrega na cruz, e depois de 3 dias ressuscitou, mas naquele momento, aquele fato fez com que muitas pessoas, muitos santos ressuscitassem. Pessoas que estavam sepultadas, sabe lá quanto tempo. A única coisa que fala na Bíblia é que eles eram santos. Mas não sabe se aquelas pessoas morreram até antes, ou talvez séculos antes de Cristo, antes de Jesus nascer, séculos ou talvez milênios antes. Falam de santos, que eram santos. E se estavam enterrados há tanto tempo assim, possivelmente, muitas vezes até o corpo deles já não estavam praticamente só os ossos, ou o que restaram dos ossos. Mas naquele momento que Jesus entregou o seu Espírito, eles ressuscitaram perfeitos. Corpos que, no momento que Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram quando Jesus entregou o seu Espírito que morreu, mas depois de 3 dias, diz a palavra de Deus que eles apareceram na cidade de Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Muitas pessoas testemunharam esse fato. Muitas pessoas falam de Jesus, pregam sobre Jesus, mas querem reduzir o Senhor Jesus a alguém com menos importância do que ele é. Talvez, não estou querendo julgar, mas de repente pessoas que não conheceram de verdade. Porque aquele que conhece o Senhor Jesus, tem um encontro real com ele, a sua vida nunca é a mesma. O próprio Senhor Jesus disse assim, que deveriam buscar conhecê-lo como diz as Escrituras. Examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. E o Senhor Jesus disse certa vez para Marta, antes de ressuscitar o seu irmão Lázaro, ele disse assim, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele não disse isso como uma força de expressão, como se ele disse isso e logo após ressuscitou Lázaro, que estava há 4 dias morto. E após a morte de Jesus, muitos e muitos cadáveres que estavam há muito tempo sepultados, possivelmente, ressuscitaram e apareceram a muitas pessoas. E quando eu vejo muitas pessoas falando de Jesus de uma forma a reduzi-lo a um protagonista de uma história, eu fico pensando se essas pessoas tiveram um encontro com Jesus de verdade, ou se estão falando da mesma pessoa da qual nós estamos lendo aqui. Ele é poderoso, meu querido. Você que está me ouvindo aí, você que está me vendo nesse momento de oração, ou de repente ouvindo o áudio, aquele que você crê, aquele que você... Um dia você falou assim, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, ou aquele que você há muitos anos estuda ou ouve pregação sobre ele, esse ser que você está ouvindo aqui, ele é poderoso, meu querido. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
Lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim, que o mesmo Deus que vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Eu vejo muitas pessoas perdidas e desesperadas com acontecimentos, com algum problema que está acontecendo na vida dela, e pensando que não tem mais jeito, e perdidas, que acham que não há mais o que fazer, que querem jogar a toalha. Eu falo para você que está nesse pensamento, aquele que eu acabei de ler agora, se você entregar a vida para Ele, colocar os seus caminhos nas mãos dele, colocar a sua vida, da sua família, da sua história, dos seus propósitos, dos seus sonhos nas mãos desse que eu estou lendo aqui, ó. Que eu estou lendo aqui, que pessoas testemunharam, que viram, pessoas que andaram com ele, escreveram. Eu não estou falando sobre um personagem de um filme, sobre um personagem de uma novela, ou sobre alguém que contou uma história sobre um personagem de alguma história ilustrada. Não estou lendo sobre alguém que passou por essa terra, testemunharam sobre ele, morreu, muitas pessoas ressuscitaram depois de 3 dias, ele também ressuscitou, e ele está vivo nesse momento. E ele é poderoso para fazer tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito, meu querido. É isso mesmo. Coloca tudo que você é, toda a sua confiança no Senhor Jesus, esse que eu acabei de ler para você. Examina as Escrituras, procura saber mais sobre Ele. E cada vez que você descobrir mais coisas sobre o Senhor Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Esse acontecimento talvez seja um dos acontecimentos que eu vou dizer para você mais importantes acerca de tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez, ainda faz e fará. Para que você saiba que Ele é poderoso e nada para Ele é impossível. Ele é o Senhor da vida e da morte. O profeta Isaías, 800 anos, praticamente 800 anos antes do Senhor Jesus nascer, ele vai dizer assim, lá em Isaías, confere na sua Bíblia aí, capítulo 9, no versículo 6, ele vai dizer assim: o menino vos nasceu, um filho se nos deu. O principado estava sobre os seus ombros. Ele é o conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Mas ele diz assim, que o principado estava sobre os seus ombros. Essa palavra principado quer dizer, é uma palavra que vem do grego, que quer dizer principal dominador. Principado quer dizer aquele que domina. Então estava dizendo que o Senhor Jesus, quando ele nasceu, ele criança, ele já era o dominador de todas as coisas, inclusive da vida e da morte. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que para ele tudo subsiste, quer dizer que tudo está abaixo dele. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer dizer, dominadores, sejam potestades. Ele é o Senhor de tudo, Ele é poderoso para fazer. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Coloca tudo que você é, tudo aquilo de esperança que ainda resta em você, que eu sei que muitas vezes você está passando por algo, que até a sua esperança quer ir embora. Mas coloca tudo que você é no Senhor Jesus, que você vai ver que você está prestes a testemunhar. Aquilo que muitos testemunharam. Amém? Quero pedir para que você pare um pouco o que você está fazendo nesse momento. Você que está acompanhando esse vídeo. Nós vamos orar nesse momento. Se essa palavra está falando com você,
Quero que você ore nesse propósito também. Isso que você está passando, seja o que for, entregue para o Senhor Jesus. Coloca isso que você está passando nessa oração, nesse momento. Aproveita esse momento. Une a sua fé com a minha, com todos que estão acompanhando essa oração, esse momento de oração. E vamos orar. Meu Deus e meu Pai. Meu Pai, quero te agradecer, Senhor, primeiramente, por mais esse dia, Pai. Por mais esse dia abençoado, meu Pai, que o Senhor nos preparou, Pai. Por mais essa palavra extraordinária que o Senhor nos preparou, meu Pai, a fim de abrir os olhos das pessoas, Deus. Os olhos, meu Pai, o entendimento daqueles, Pai, que ouviram essas palavras. A Tua palavra vai dizer que o príncipe deste mundo, Pai, cegou o entendimento de muitos. Mas a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, meu Deus. Nós não vamos andar nas trevas, Pai, porque a Tua palavra nos guia, Deus. Então guia essa pessoa, Pai, que ouviu essas palavras, Deus. Meu Pai, vá à frente dos nossos caminhos, Pai. Meu Pai, vai à frente dos nossos projetos, Pai. Meu Pai, faça que nossos sonhos venham se concretizar, Deus. Prepara um terreno de paz, de alegria, de prosperidade a qual eu irei, meu Pai. Meu Deus, protege a nossa família, Deus. Acrescenta paz, tranquilidade e alegria, Deus. Meu Pai, alcança também essa pessoa que nós não conhecemos, Pai, mas que está nesse momento vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio. E nesse momento, Pai, sendo iluminado por essa palavra, Deus. Entra na vida dela, Pai, e restaura, meu Deus. E assim, meu Pai, todos juntos te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe sua casa, sua vida e toda a sua família.